Eu estou muito bem acompanhada da Clarissa Oliveira, do Leandro Rezende, da Basília Rodrigues e do Yuri Pita, que vão aparecer já já aqui para vocês também. Boa tarde, bem-vindos. Olha lá, tô ótima. Grande debate hoje, só que não tem debate, minha gente. Hoje é só contribuição e análise aqui. Vou começar pela Clarissa. Boa tarde, Clarissa. A gente estava aqui falando do mais novo desse momento, que é a questão da competência, que é o que foi alegado aí pela... A Basília também tem uma apuração sobre isso, que foi alegada aí pela defesa de Jair Bolsonaro. O que a gente tem de novidade? Luciana, todo mundo que está aqui com a gente, Leandro, meus colegas que também não estão aqui com a gente no estúdio. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou aí uma tese que questiona a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso das joias. Isso porque, pelo que a gente está acompanhando já desde o início desse processo, houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter esse caso no âmbito do inquérito das fake news, sob o argumento de que existe toda aquela teoria de que há uma organização que atuava em várias frentes, entre elas teores de conteúdo golpista, ataques às instituições, também a geração de recursos por meio das vendas de joias dentro e a disseminação de fake news. São várias frentes de atuação dessa organização criminosa, segundo a teoria das investigações. É dentro desse contexto que o Supremo Tribunal Federal está cuidando dessa investigação. O que a gente vê no posicionamento adotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? O de que há inclusive um parecer da Procuradoria-Geral da República em outra direção, questionando essa competência do Supremo, alegando, por exemplo, que Jair Bolsonaro nem sequer tem mais prerrogativa de foro, uma vez que ele não é mais presidente da República. Então, esse, por exemplo, seria um dos pontos levantados para justificar o motivo de essa investigação, então, eventualmente ser remetida para a primeira instância. Quando a gente tomou ciência aí desse movimento feito por Jair Bolsonaro, procurei aqui, a Lu, vários colegas também estão fazendo esse movimento, de tentar entender qual que é a visão de vários juristas a respeito desse tema. A PGR tem uma posição, o Supremo Tribunal Federal, obviamente, tem outro. O que eu ouvi, inclusive, de pessoas muito próximas ao presidente Lula e que fazem parte do meio jurídico, de que a tese de Bolsonaro tem sim seu fundamento. Existe um argumento, na visão de um dos juristas que eu consultei, para que ele faça essa alegação, mas é preciso seguir com essa investigação. E aí, quem sabe, lá na frente, o Supremo Tribunal Federal pode até tomar uma decisão a esse respeito. Mas tem outros juristas, Lu, Leandro, também ligados ao PT. Eu procurei investigar ali a visão de juristas do lado do governo Lula, para poder fazer esse contraponto. Se tem gente dentro do próprio governo Lula que vê alguma sustentação ali nessa argumentação, algo ali tem que ter de argumento sólido, né? Mas tem outras pessoas que dizem que não. Não é uma coisa tão simples, é um processo muito complexo e é necessário entender que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o inquérito das fake news é válido, não há contestação. E sendo assim, pode sim haver o argumento de que existem alguns crimes ali correlatos e é necessário que isso seja investigado no mesmo âmbito para, quem sabe, depois ser transferido para outras instâncias. Eu não sou advogada, né, gente? Estou tentando fazer aqui um resumo porque eu sei que quem está chegando aqui com a gente mas não ligamos para muitos advogados. A gente falou com alguns, então se eu tiver errado alguma coisa, vocês desculpem esta pobre jornalista que veio com a missão de ter que explicar para vocês. Amanhã eu tenho meus advogados aqui, Clarissa, mas a gente não pode negar que é uma tacada de mestre da defesa de Jair Bolsonaro, porque aí ela equipara ali a argumentação que foi feita com o presidente Lula e assim a gente continua com a narrativa de perseguição. Por que um tem e o outro não tem? Agora, aí a mesma... entrando na questão política, né? Que aí dessa eu acho que eu consigo falar com mais segurança. Entrando na questão política, há uma avaliação generalizada de todas as pessoas com as quais eu conversei de que
esse movimento de Bolsonaro foi principalmente político. Como a gente trouxe aqui ontem a informação, ele havia sido orientado pelos advogados dele desde o início desse processo a permanecer em silêncio. Sim. A recomendação era, esse processo é muito complicado, vocês serão 8 pessoas ouvidas ao mesmo tempo, o melhor é ter um pacto de silêncio. Sim. Bolsonaro resistia, ele dizia, não, eu acho que politicamente pra gente é muito ruim, ele não queria. Então encontrou-se uma fórmula para dar um argumento jurídico para esse silêncio, que acaba servindo, na verdade, como uma ferramenta política. Olha, Bolsonaro ficou em silêncio porque ele não concorda com esse expediente que está sendo conduzido nessa investigação. E não porque ele tem alguma coisa a esconder. Vocês então, todos aí, desculpa, Clarissa, imagina, te interrompendo aqui, mas a gente tem aqui o tempo de intervalo da CPMI para trazer todos os elementos para vocês, e vocês todos em casa devem estar curiosos para ouvir aqui a apuração do Leandro Rezende, por exemplo, que vai falar sobre o Marcelo Câmara, a importância dele, esse personagem nessa história, que também ficou calado hoje nos depoimentos, né? 4 pessoas ficaram caladas, né? Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o Weingarten e o Câmara. E também vamos falar da CPMI, é claro, do dia 8 de janeiro, General G. Dias, mas eu preciso fazer um rapidíssimo intervalo. Não saia daí, porque tem apuração importante para vocês agora. Estamos de volta com o grande debate. Nessa super quinta-feira, nós estamos falando sobre o depoimento ou o silêncio de parte de aliados do presidente Jair Bolsonaro e do próprio presidente, ex-presidente da ex-primeira-dama. Entre as pessoas que ficaram em silêncio, tem aí o ex-ajudante de ordens, o Marcelo Câmara, que eu queria que o Leandro Rezende apresentasse para a gente. A gente não fala tanto dele, hein, Leandro? A gente não joga aquele holofote nele, mas é um personagem muito importante nesse momento. Diga para nós. Luciana, boa tarde para você, meus colegas, todo mundo que está com a gente aqui no Grande Debate. O Marcelo Câmara acaba que ele é um personagem que aparece em quase todas as etapas dessa investigação do caso das joias. Ele é uma figura central no momento que essas joias são extraviadas do Brasil, é uma figura central no momento que elas são vendidas dos Estados Unidos e também é fundamental na recompra. E aí quem está dizendo isso é a Polícia Federal, que coloca o Marcelo Câmara nesse lugar de grande destaque. Na estrutura que a investigação da Polícia Federal montou, é certo ali que até o momento o grande organizador de tudo é o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso junto com o pai dele, né, o Mauro Lourena Cid. Logo abaixo deles, né, a Polícia Federal não coloca nesses termos, mas relendo toda a investigação e conversando com agentes da Polícia Federal, dá para colocar o Marcelo Câmara em grande destaque, por isso que havia uma grande expectativa pelo depoimento dele hoje, apesar dele não ser uma figura tão conhecida assim. Pois bem, o Marcelo Câmara adotou a mesma tese da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para não prestar esclarecimentos. Eu conversei com um advogado dele, o Eduardo Kuntz, e ele me diz que essa questão da competência é a mais importante para que hoje o Marcelo Câmara não tenha prestado os seus esclarecimentos. E o que ele acrescenta é, o Marcelo Câmara está disponível e à disposição, né, está ali pronto para prestar esclarecimentos no foro adequado. Ele entende que não é o foro adequado o Supremo Tribunal Federal. O que enseja um novo debate. Lembra do caso das rachadinhas, né, lá do Flávio Bolsonaro? Sim. Esse caso, ele avançou bastante. No nível desse das joias, tinha mensagem, teve prisão, estava bem avançado, teve até denúncia. Esse caso das joias ainda não teve. Mas ele acabou sendo anulado, no fim das contas, porque as provas obtidas foram feitas todas em instâncias indevidas. E aí depois tudo foi anulado. O risco que se corre no caso das joias é mais ou menos o mesmo. Muito bem essa deixa agora do Leandro Rezende, porque eu vou passar para a Basília Rodrigues, para você que chegou agora então no grande debate, o que alegam então as 4 pessoas que não falaram a questão da competência, essa defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A competência não é o STF, tem que ir para a primeira instância. Então, nós aqui, Clarissa já esclareceu isso para a gente no primeiro bloco, a gente se debruçou. A gente ligou para juristas para entender. E aqui, por aqui, Basília, pelas nossas apurações, o que ficou mais ou menos certo é de que realmente procede a questão da competência. E eu sei que você fez o mesmo por aí. O que você ouviu? Olha, até que se diga o contrário, né? E quem vai decidir se está mesmo no foro correto ou não é o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui como bastidor
algumas declarações de integrantes da Suprema Corte, declarações importantes de pessoas com conhecimento na investigação que viram medo na manifestação de silêncio do casal Bolsonaro e também dos outros depoentes que optaram por permanecer em silêncio e que rebatem este argumento de que não é o foro adequado para a análise do caso, o Supremo Tribunal Federal, e que caberia então descer para a Justiça Federal. Olha o que me disse um ministro do STF. Desde quando é a PGR que define isso? A investigação continuará normalmente. Estão com muito medo. Fecha aspas. Isso porque os depoentes, a exemplo de Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Marcelo Câmara, apresentaram à Polícia Federal, em suas manifestações, uma citação da Procuradoria-Geral da República. Além do argumento de que não iriam depor porque não seria o foro adequado, eles fundamentaram este argumento citando um parecer da PGR, em que a própria Procuradoria também se colocou favorável à mudança de foro, mudança de esfera desta investigação. Por isso que um ministro com conhecimento nas investigações diz: desde quando é a PGR que define isso? As mesmas fontes apontam aqui que o mais importante hoje era ouvir a família Cid, tanto o pai quanto o filho, e que eles já esperavam a estratégia do casal Bolsonaro e seus auxiliares de ficarem calados. Eles jamais iriam falar algo mesmo, afirma este ministro do STF, claro, sob a condição de reserva. O que importa é o Cid pai e o Cid filho. Ao contrário dos outros depoentes, o general Mauro Lorena Cid e o tenente-coronel Mauro Cid permaneceram lá na Polícia Federal prestando esclarecimentos. Cid pai e Cid filho falam nesse momento, então. Yuri Pita, eu queria entender se essa alegação agora do casal Bolsonaro e de aliados dele, de competência, e aí assim eles respondem pelo silêncio, se isso politicamente faz aceno para todos, porque tem uma questão jurídica aí que os juristas se dividem, né? A gente ouviu aqui algumas pessoas, Basília ouviu gente do STF que diz que não, mas se politicamente isso se sustenta também. A população, de uma maneira geral, vai entender: Bolsonaro está sendo perseguido, minha gente, e é isso mesmo? Ô, Luciana, antes de tudo, boa tarde para você, para os meus colegas, para quem está com a gente aqui no Grande Debate. Quando você estava me colocando a pergunta, é inevitável lembrar do ditado popular: quem cala consente. E é isso que se tentou evitar com essa estratégia. Sim, a família Bolsonaro ficou calada, mas não como um gesto de consentimento em relação às acusações, e sim como uma questão processual, como uma alegação de que não era a hora de falar sobre este caso, ou não era o foro adequado, não era nessa instância que deveriam falar. E é claro que este debate, inevitavelmente, do ponto de vista político, ele existe do ponto de vista jurídico, se cabe ou não cabe essa competência, e como a Basília trouxe, o Supremo é quem decide essa competência e mantém a afirmação de que tudo isso está sendo investigado dentro de um inquérito que já foi validado pelo próprio Supremo. E aí, quando a gente traz isso para o debate político, é inevitável não fazer comparações com a Operação Lava Jato, porque foi a questão da competência, de que não haveria competência no juízo de Curitiba, que levou ao fim e ao cabo as anulações das condenações de ninguém menos do que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.